Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pastores, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ver aqui o versículo 26 em diante até o 28. E é importante, pastor, que você grave o título dessa mensagem, que é a unção de dominar céu, terra e mar. Amém? Os pastores que não tiverem caneta, bloquinho, peguem, anotem até nas páginas da Bíblia. A Bíblia tem algumas páginas em branco aí, que você pode anotar esse esboço. Mas anote. O pastor que não anota perde o resultado. Então, qual é o título da mensagem? A unção de dominar o céu, a terra e o mar. Então está escrito o seguinte aqui, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nesse primeiro ponto aqui você já vê o seguinte, que nós somos a cara do nosso Pai Celestial. Amém? Se você quer ter uma ideia como que Deus é só olhar para mim, é só se olhar no espelho também, você vai ter uma ideia de como Deus é. E Deus nos criou conforme a sua imagem, a sua semelhança, com este poder. E Deus não modificou a criação, amados. Por que Deus, ao nos criar, Ele já lança de imediato o objetivo desta nova criatura feita como sua cópia? Dominar. O ser humano foi criado para dominar. Agora ele podia falar só, domine na terra. Não é não? Eu já estaria contente de dominar na terra. Mas o que é que Deus está dizendo aí? Dominar sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. O ser humano já foi criado com esta unção de dominar. Amém? Você foi criado com esta unção de dominar céu, terra e mar. Versículo 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quer dizer que tanto o homem como a mulher foram criados com este poder, com esta unção de dominar. Não apenas a terra, também o céu e o mar. Ou seja, tudo, nada escapa. Quem aqui acredita que Deus tem domínio sobre o céu, a terra e o mar, sobre tudo? Quem acredita? O ser humano também. Amém? Nós somos criados com esta unção, com esse poder. E veja aqui no versículo 28 o detalhe. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, isto é, tanto ao homem como à mulher, como ao ser humano: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então agora, eu vou reler esse versículo 28 aqui. Quero que você preste muita atenção. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra
e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora eu leio e cada um de vocês repete comigo. Vamos lá. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Sobre tudo. Amém? Domínio. Você acredita que Deus nos criou com esse objetivo e com esta capacidade? E que o ser humano é abençoado por Deus para dominar sobre tudo? Quem acredita nisso? Eu também acredito. Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, glorifica a Deus mesmo. Você tem o poder, a unção de dominar. Glorifica a Deus porque Ele te abençoou com esse poder. Glorifica a Deus porque você é uma cópia dEle. Glorifica a Deus porque você é a cara do teu Pai Celestial. Oh glória! Oh Pai bendito e Deus amado. Obrigado por esse privilégio, por essa unção, por esse poder de dominar que o Senhor colocou sobre nós. Obrigado por nos fazer semelhante a Ti. Agora, Senhor, a Tua palavra vai ser pregada. Nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Então unge os lábios do pregador e envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Então escute. Somos semelhantes a Deus. Somos semelhantes. Isso não pode ser revogado. Nós somos semelhantes a Deus em tudo. E Deus, ao nos fazer semelhante a Ele, ainda nos abençoou. Não bastasse a gente ser uma cópia de Deus, Ele ainda nos abençoou. E a palavra abençoar, eu quero que você anote aí. A palavra abençoar, ela surge aqui, ó. Ela surge aqui com um propósito, que ao mesmo tempo é a definição de Deus para a bênção. Toda vez que uma pessoa é abençoada, é dentro desta definição que o próprio Deus dá. Fique sabendo disso. Quando você abençoa alguém, ou quando alguém é abençoado, é dentro desta definição aqui, ó. Se eu abençoar você, e se você for abençoado, é dentro desta definição aqui. É isso que Deus entende por bênção, porque foi Ele que definiu isso logo no princípio. O que Deus entende por bênção é isso aqui, ó. Acompanhe no versículo 28. É poder para frutificar. Uma pessoa abençoada é uma pessoa frutífera. Quando você abençoa alguém, a pessoa é frutífera. Quando Deus nos abençoa, nós nos tornamos frutíferos, sai toda esterilidade. Uma pessoa abençoada produz frutos. E a pessoa que é abençoada, ela tem o poder de multiplicar. Uma pessoa abençoada tem o poder de multiplicar. Essa é a definição de Deus sobre bênção. Quando Deus abençoou o ser humano, Deus quis dizer isso. Eu te dou poder para multiplicar. O ser humano tem o poder de multiplicar. Continue acompanhando o que é bênção para Deus. E enchei a terra, nós enchemos até transbordar. Por isso que Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida transbordante, vida abundante.
É o poder que está dentro de nós. E sujeitai-a, quer dizer, é o poder de sujeitar as coisas. De colocar debaixo dos pés as coisas. E de dominar tudo. Isso é bênção, segundo Deus. A definição de bênção está aí no versículo 28. Quando você abençoa alguém, você nem imagina, mas é isso que você está fazendo. E uma pessoa que é abençoada, ela contém esses atributos. Uma pessoa abençoada contém esses atributos. O abençoado não é um sortudo. O cara é um abençoado. É um sortudo, não é não. É a pessoa que tem o poder de frutificar. É a pessoa que tem o poder de multiplicar. A pessoa que é abençoada, ela tem o poder de transbordar. Ela nunca vive no vazio, não. Ela vive só na abundância, só na fartura. Ela tem o poder de fazer as coisas transbordarem. Tudo que ela faz. Ela tem o poder de sujeitar todas as coisas. Essa é uma pessoa abençoada. Consegue sujeitar todas as coisas. E uma pessoa que é abençoada, ela tem o domínio sobre tudo. É assim que Deus define a palavra abençoar. O que implica que uma pessoa abençoada contém todos esses atributos. Então, Deus preparou tudo isso para o ser humano. O ser humano, então, é abençoado por Deus. Adão estava aqui na terra, abençoado, e com todos esses atributos que a palavra abençoado implica. Ele tinha tudo. Tudo na mão dele frutificava. Tudo na mão dele multiplicava. Ele dominava sobre tudo. Adão podia passear com leões. E ele dominava todos os leões. Ele podia andar com os animais mais gigantescos. E muito maiores do que ele. E muito mais fortes do que ele. E ele dominava todos os animais. Ele não precisava treinar o elefante, não. Senta, ajoelha, ajoelha. Rola, rola. E ele dominava tudo na terra. E ele dominava também tudo no céu. E ele dominava tudo nas águas. Domínio completo sobre tudo. E tudo que ele fazia era abençoado. Tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele fazia multiplicava. Domínio total sobre tudo. Sujeitava tudo. Tudo estava sujeito a ele. Tudo, hein? Não era só na terra, não. No céu e no mar. No céu e no mar. Tudo, todas as criaturas e tudo que havia no céu, na terra e no mar, ele sujeitava a tudo. Porém, Deus tinha colocado uma coisa lá no meio do jardim. Deus não colocou escondido, nem atrás de grades, nem atrás de uma tela eletrificada. Deus colocou ali no meio do jardim, livre, fácil acesso. Mas com a observação de que o fruto daquela árvore não deveria ser tocado. O homem teria que obedecer. E se Deus proibiu tocar naquilo, não era para tocar, porque Ele é o dono de tudo. Transferiu o domínio, mas reservou para si aquilo que lhe pertencia. O ser humano não tinha direito de dominar sobre aquilo que era de Deus. Aquilo era exclusivo de Deus. Quando que o ser humano perde esse domínio, essa bênção? Quando ele perde a bênção. Quando que o ser humano perdeu a bênção, amados? Quando ele foi pegar aquilo que não era dele. E aquilo que não estava debaixo do seu domínio. O fruto daquela árvore. O fruto daquela árvore não estava debaixo do seu domínio. Ou seja, tem coisa na vida do ser humano que não está no seu domínio. O ser humano, ele domina sobre tudo, mas tem coisa que só Deus domina. E é só dele. E quando o ser humano toca naquilo que é exclusivo de Deus, quando o ser humano quer usufruir aquilo que é de Deus e que Deus não lhe entregou e que Deus proibiu,
Quando o ser humano se atreve a desobedecer e querer, na marra, aquilo que não tem o direito de dominar e possuir, porque Deus não lhe deu esse domínio, então perde a bênção. Se a pessoa perde a bênção, ela perde o poder de frutificar. Perde o poder de ser um dominador, um controlador. Perde o poder de multiplicação. Perde tudo. Olha só. O que era mais, virou menos. O que era multiplicação, virou divisão. O ser humano agora, por ter desobedecido, está dividindo o domínio com Satanás, com a serpente. E como ele perde a bênção de Deus, porque transgrediu e não respeitou aquilo que era de Deus, exclusivo de Deus, quis usufruir aquilo que era de Deus, como ele perdeu a bênção, ele perdeu tudo, vai para o deserto, vai entre os espinheiros, vai sofrer agora, porque perdeu a bênção. Agora, para fazer a terra frutificar, vai ser com muito suor do seu rosto. Para comer um simples pão de cada dia, vai ter que trabalhar muito para ver se consegue o sustento. E às vezes não consegue, porque perdeu a bênção. A pessoa tem que ter temor de Deus, hein? A pessoa tem que ter muito temor de Deus para ser abençoada. Temor verdadeiro. Tem gente que não frutifica, não multiplica, não sujeita a nada, não transborda nada, sabe? Não domina nada, nada dá certo por causa disso, não tem temor de Deus. Mexe naquilo que é exclusivo de Deus. Aquela árvore no meio do jardim, que não estava dentro de uma redoma de vidro, que não tinha uma cerca eletrificada em volta, aquela árvore que estava ali livre, não é porque estava disponível que o ser humano podia pegar. A pessoa pensa que pode pegar o dinheiro do dízimo. O dízimo é santo ao Senhor, amados. A pessoa não pode pegar o dinheiro do dízimo. Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. O que é de Deus você não pode pegar. Não adianta, Deus não te deu o direito de pegar o dízimo. Amém? Deus nunca te deu esse direito e jamais dará, porque isso é exclusivo dele. Agora, está disponível, não está? A pessoa recebe o pagamento, aqueles 10% não está disponível, não está acessível. A pessoa que não tem temor de Deus usa o que não tem o direito de usar. Aí perde a bênção de Deus. Agora, quando que o ser humano, sem a bênção de Deus, vai recuperar o domínio e a bênção? Quando que ele vai começar a recuperar o domínio e a bênção? Está aqui mesmo no livro de Gênesis, o princípio, tá bom? Como ele começa a recuperar. Deus encontrou um homem ali, que vivia pela fé, que não tinha uma Bíblia sagrada para ler, que não tinha um pastor para ensinar, que não tinha nada. Deus encontra um ser humano lá que está se esforçando para agradar a Deus e que tem temor de Deus. Então Deus começa a trabalhar a vida deste homem, lhe faz promessas que parecem nunca se cumprir. Os anos passam e aquilo que Deus prometeu nunca acontece. Mas ele vai tendo muitas vitórias, vai alcançando muitas coisas. Mas um dia Deus, vendo a fidelidade daquele homem, que está aprendendo a viver pela fé, Deus envia a ele o próprio Senhor Jesus, no Antigo Testamento, o Melquisedeque. Envia para ele o Melquisedeque. Abraão estava voltando da matança dos reis, da vitória, venceu uma guerra onde ele não tinha chance nenhuma de ter vitória, mas ele estava voltando vitorioso. Então Melquisedeque surge do nada, não é? Rei de Salém, o rei da paz. Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo.
Que maravilha. Que maravilha. A identificação com tanta modéstia, como se ele fosse apenas um sacerdote. Traz pão e vinho, os elementos da Santa Ceia. O Rei da Paz surge do nada. O Rei da Paz, o Rei de Salém. E aí o abençoa. Olha só, mas aí o abençoa. Olha só o versículo 19. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. A pessoa tem que ser de Deus. O Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, o que domina sobre tudo. Amém? O possuidor dos céus e da terra. Olha só, aquele que é o possuidor dos céus e da terra, ele tem o domínio sobre tudo, ele vem e abençoa Abraão. O que é abençoar a pessoa? Fazer ela frutífera, fazer ela com poder de multiplicação, fazer ela com poder de encher, de transbordar, não é? Fazer ela com poder de sujeitar, fazer ela com poder de dominar. O que tem poder para fazer isso surge trazendo pão e vinho e o abençoa. E diz assim o versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Deus está aparecendo ali, através de Melquisedeque, para exigir a honra daquela grande vitória que Abraão tinha tido contra os reis ímpios. Deus vem ali reivindicar que foi ele que deu a vitória para Abraão. Deus não dá glória dele para ninguém, não. Você venceu, Abraão, mas foi Deus, o Altíssimo, que te fez dominar sobre os teus inimigos. Ainda que eles fossem mais do que você, em maior número. Ainda que eles fossem mais poderosos do que você. Ainda que eles estivessem fortificados, entrincheirados. Mas foi Deus que te deu domínio sobre os teus inimigos. O Deus Altíssimo. O que Abraão faz ali, amados? Não existe Bíblia. Não existe pastor. Não existe ninguém. Melquisedeque, a figura do Senhor Jesus no Antigo Testamento, não exige nada dele. O que Abraão faz? Por entendimento espiritual, por entendimento de fé, por obediência, o que ele faz? Leia o final do versículo aí. E deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui ele começou a entender que se eu preservar aquilo que é de Deus, Deus sempre vai me abençoar. O Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, sempre vai entregar os meus inimigos nas minhas mãos. Ele sempre vai me dar vitória em tudo que eu fizer. E segundo o conceito bíblico, se eu for fiel, segundo o conceito de Deus, se eu for honesto com Deus, se eu tiver temor de Deus, se eu lhe der o dízimo de tudo, então vou ter o poder para frutificar. Abraão já é abençoado. Você não imagina ainda o que ele será abençoado. Ele já é rico, mas você não imagina como ele será próspero. Abraão já tem muitas coisas, coleciona muitas vitórias, mas você não tem noção ainda do que Deus vai fazer na vida dele, e nem o próprio Abraão tem noção disso. Mas Abraão está entendendo que se ele for temente, se ele for fiel, se ele der para Deus o dízimo de tudo, então Deus vai continuar lhe dando domínio sobre os seus inimigos e sobre toda a terra. O possuidor dos céus e da terra tem poder para fazer isso. E Abraão então começa aqui uma nova etapa na sua vida, quando ele dá o dízimo de tudo. Às vezes a pessoa não dá o dízimo de tudo, você sabe, né? Às vezes a pessoa não dá o dízimo de tudo. Ela acha que pode dar o dízimo do salário, mas da aposentadoria não. Ela acha que pode dar o dízimo do dinheiro que ela ganhou, mas da bonificação, do extra, daquilo que ela ganhou a mais, ela acha que não, porque ela está dando o dízimo do principal. Abraão não deu o dízimo do principal. Abraão deu o dízimo de tudo. Ele começou a ser mais abençoado do que já era. E vem Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. O próprio Senhor vem e o abençoa. Esse é o ponto. E o abençoa, ele foi abençoado aqui. E deu-lhe o dízimo de tudo. Esse é fiel. Esse merece ser abençoado. Esse é digno de ser abençoado, porque verdadeiramente é fiel.
Amém? Só é abençoado por Deus quem é fiel. Declare isso com a tua voz. Só é abençoado por Deus quem é fiel. Quem não é fiel não é abençoado por Deus. Diga isso, porque a palavra tem poder. Só é abençoado por Deus quem é fiel. Diga bem alto. Quem é fiel tem o direito de ser abençoado por Deus. Ô servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Não é? Não é assim que funciona, amados? A pessoa fiel é abençoada, tem o direito de ser abençoada. Agora, veja só. No dízimo ele está sendo fiel, e fiel em tudo. Ele dá o dízimo de tudo, ele não dá o dízimo de uma outra coisa, não. Se ele vender 100 cabeças de gado, ele vai dar o dízimo das 100 cabeças de gado. Se ele vender 50 cordeiras, ele vai dar o dízimo de 50 cordeiras. Se ele vender um escravo, ele vai dar o dízimo do escravo que ele vendeu. Ou seja, tudo que ele possui, tudo que ele tem. Se ele vendeu um lote de queijo que o seu pequeno exército lá fabricou, seus empregados fabricou, ele dá o dízimo de tudo que ele vendeu. Ele vai dando o dízimo de tudo, ele não dá o dízimo de uma outra coisa. Ele dá o dízimo de tudo, tudo que ele produz, toda a riqueza que ele produz, tudo que ele gera, porque ele tem o poder de multiplicação. Porque ele tem o poder de ser frutífero. Tudo que ele gera, com esse poder, ele reconhece que só tem esse poder porque foi Deus que o abençoou. Então tudo que ele gera através desta unção de domínio, ele dá o dízimo. Porque ele reconhece que é só Deus que lhe dá esse poder. É um tributo que ele paga para Deus. Um tributo de fidelidade. Então esse homem vai ser muito abençoado. Agora, falta para ele ainda uma bênção que jamais será tirada. Não será uma bênção provisória. Falta nele o cumprimento daquela bênção eterna, porque Adão perdeu a bênção. Para Adão não foi eterna. Mas Abraão, ele quer a bênção eterna, e Deus quer que ele tenha a bênção eterna, que ele seja eternamente abençoado. Só que Abraão não tem nem ideia do que fazer para que nunca perca a bênção. Tem sido dizimista fiel, muito bem. Mas se ele deixa de ser dizimista fiel, ele perde a bênção. Ele quer fazer algo e não sabe o que é. Porém, Deus sabe. Para que ele seja definitivamente abençoado e essa bênção transborde inclusive para os seus descendentes. Para que não seja aquele caso, né? Avô rico, pai remediado e filho pobre. Para que não seja esse caso. Para que a bênção seja permanente, definitiva. Para que a sua descendência seja abençoada. Abraão não sabe o que fazer, não tem a menor ideia. Mas Deus sabe. Por isso que Deus vai dar definitivamente o domínio a Abraão. Para que ele seja o dominador. Não apenas naquela geração, mas para sempre. O dominador para sempre. Deus vai chegar para Abraão e vai pedir uma coisa que, se Abraão não fosse um homem de fé, ele fraquejaria. Se Abraão não fosse um homem fiel, ele fraquejaria. Se Abraão não conhecesse o Deus a quem ele serve, ele fraquejaria. Mas Abraão aprendeu a confiar em Deus. Aprendeu a colocar Deus acima de tudo. Então Deus diz, agora eu vou fazer ele entender que ele é capaz de possuir a bênção completa, o domínio eterno. Abraão vai ter o domínio eterno. A sua descendência vai ter o domínio eterno. Então Deus fala com Abraão, e eu quero que você vá comigo agora, no capítulo 22 de Gênesis, versículo 1. Vamos ler o 2 também. E aconteceu depois destas coisas. Porque tudo tem seu tempo, né, mas? Tudo tem seu tempo. Depois de todas as coisas que aconteceram com Abraão, depois de tudo que ele aprendeu, falta agora o principal.
ele possuir a bênção do domínio total definitivamente. Então Deus tenta a Abraão e disse-lhe, isso aqui, no caso, não é tentar como o inimigo tenta, é experimentar, provar. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Lá é um altar natural, um altar escolhido por Deus. O local que Deus escolheu, Moriá, onde futuramente será construído o templo de Jerusalém, onde o próprio Senhor entrará. A terra de Moriá, onde o próprio Senhor vai se oferecer em holocausto, futuramente. Mas agora ele prova Abraão, vai lá. E eu quero isso em holocausto. Circule a palavra holocausto aí, amados. Escreva na margem aí da Bíblia a definição de holocausto segundo o dicionário Aurélio. O dicionário Aurélio diz que a palavra holocausto vem do grego holocauston, que significa sacrifício em que a vítima era queimada inteira. Amados, reparem uma coisa. O que Deus está pedindo para ele, que já é um dizimista, que dá o dízimo de tudo, não de uma outra coisa apenas, mas de tudo. Deus está querendo agora uma oferta inteira, uma oferta completa. Não é aquela ofertinha que representa 1% do que a pessoa tem, ou 10% do que a pessoa tem. É uma oferta inteira, mas. E o holocausto é isso. A oferta é queimada inteira. Não fica nada para a pessoa. É totalmente consagrada a Deus. É isso que Deus pede para Abraão. E é isso que ainda falta na vida dele. Porque ele é dizimista, ele é ofertante. Todo lugar que ele vai, ele apresenta uma oferta. Mas agora Deus quer um holocausto dele. Abraão ouve aquela palavra e diz, aqui o texto sagrado na sequência, que ele se levanta bem cedo, pega um jumento, pega 2 moços, pega o fogo, pega a lenha, coloca lá no lombo do jumento, pega o filho Isaque, não comenta nada com a esposa dele, não diz traçar o que ele vai fazer, e ele vai longe, 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 até o local que Deus tinha escolhido para ele fazer a oferta, o holocausto. Ele viaja 3 dias, amados. 3 dias para fazer esse holocausto a Deus. E ele vê o lugar de longe. Agora veja o versículo 5. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão não é mentiroso, porque ele já aprendeu que a mentira não traz livramento nem prosperidade. Abraão é um homem verdadeiro. O que ele fala aqui é uma profecia, que ele crê profundamente. Só Abraão sabe o que vai fazer naquela montanha de Moriá. Só ele sabe. Ele sabe que ele vai lá para matar o filho dele. A Sara não sabe. Os empregados não sabem. Ele sabe. Nem o Isaque sabe. Só ele sabe. Mas ele profetiza pela fé. Nós vamos lá, depois de termos adorado a Deus, tornaremos a vós. Olha só, ele tem certeza que ele vai voltar com o Isaque vivo. Que ele vai fazer aquele holocausto inteiro para Deus. Vai até queimar a vítima, né? Vai reduzir a cinzas. Mas ele tem certeza que o Deus que ele serve, o possuidor dos céus e da terra, é poderoso para trazer Isaque de volta à vida, ainda que ele seja um monte de cinzas. Deus tem poder para ressuscitá-lo. Ele diz, nós tornaremos a vós. Ele sabe que Deus apenas o está provando. Não é bobo, não. Ele não está desesperado. Ai, Deus quer o meu filho único que eu amo. E agora vou ficar sem, mas eu vou dar, né? Vou dar. Ele não
está desesperado coisa nenhuma. Ele sabe que aquilo é só uma experimentação de Deus. Ele sabe que ele vai voltar com Isaac vivo, ele tem certeza disso. Não sabe como Deus fará, mas ele tem certeza que ele não vai ficar sem a bênção, porque ele é abençoado. Ele é uma pessoa frutífera, ele tem poder de multiplicação, ele tem poder de encher, de transbordar, de dominar, de sujeitar. Então ele sabe que ele pode fazer aquilo que ele vai tornar com o seu filho. Então ele avisa os moços: esperem aqui. E ele não leva nem o jumento, amados. Preste atenção nesse detalhe. Nem o jumento ele leva. Ele pega a lenha que era usada para queimar a vítima, queimar inteiramente a oferta. Ele pega a lenha e põe nas costas do seu filho, o único filho. Ele esperou 25 anos para ver nascer. Ele coloca a lenha nas costas do filho, não põe nas costas do jumento, não. Ele deixa o jumento lá. Detalhe. Por que ele fez isso? Vamos analisar. Por que ele não falou nada para Sara? Imagina você chegar para a mãe, né? Chegar para a mãe, que agora também já tem 100 anos, e falar: Deus pediu o nosso único filho em holocausto. Você está louco, você não vai dar coisa nenhuma. Você não vai dar, não. Ia dar o contra, ia ou não ia? Ia dar o contra. Se ele conta para os moços: vocês sabem o que eu vim fazer aqui? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou dar o meu filho em holocausto inteiro a Deus. Eu tenho de mais precioso, o que eu mais amo, eu vou dar inteiro para Deus. Se Isaac escuta isso, ele ia falar: segura o pai que ele está doido. Os próprios empregados: não, você não pode matar seu filho, que é isso? Você não pode fazer dele um holocausto a Deus, dar inteiramente. Ele não contou nada para os criados, nem para o Isaac, senão o menino dava no pé. Hein? Pai, dá você a sua vida aí para Deus. O senhor quer dar a minha? Mas Isaac pertencia a Abraão, né? E não o contrário, né? E Abraão pertencia a Deus. Ele não tinha filho antes. Ele tem agora, foi Deus que deu. Ele vai devolver para Deus. Mas ele tem certeza que vai receber de volta. Pastor, isso é uma troca? Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Mais ou menos é uma troca, sim. Mais ou menos é. Dai e ser-vos-á dado. Foi Deus que me deu, agora eu dou para Deus. Mas se eu der para Deus, ele volta para mim. Fiquem aqui que tornaremos a vós. E ele não leva nem o jumento, sabe por quê? Vamos imaginar que ele está levando o jumento, carregando a lenha, e ele está com o filho. Aí ele começa a subir a montanha de Moriá. Vamos imaginar que começa a pintar uma dúvida no meio do caminho, porque o diabo vem com a dúvida, vem ou não vem? O diabo vem com a dúvida porque ele não quer que a pessoa domine. O diabo, ele quer que a pessoa se aproprie daquilo que Deus pediu. Daquilo que no coração já foi consagrado a Deus. O diabo quer que a pessoa desista daquilo que foi colocado pelo Espírito de Deus no coração do ofertante. O diabo quer que a pessoa desista. Então ele vem com a dúvida, porque se ele não fizer essa pessoa naufragar na fé, essa pessoa vai ter domínio sobre tudo. Então o diabo poderia ali, enquanto Abraão subia com o jumento carregando a lenha e o filho, o diabo podia vir com a dúvida: ô Abraão, você esperou 25 anos esse filho, rapaz. Você acha que agora, com essa idade avançada que você está, você ainda tem condição de gerar outro filho? E você vai abrir mão desse que era tudo que você queria na vida, era o teu sonho, era o teu projeto de vida, era tudo que você mais desejava e conseguiu. Você vai abrir, você acha que você vai ter de novo? Se você abrir mão disso, que você lutou tanto para conseguir, esperou com tanta paciência, não é? Lutou tanto por isso, você acha que se você abrir mão disso, você vai ter tempo de conseguir outra vez o que você vai dar para Deus?
diabo podia começar ali na cabeça, né, de Abraão. Faça isso não, Abraão. Não vai ter como recuperar isso. Pensa bem, olha a loucura que você está fazendo. Vamos imaginar que o diabo, enquanto Abraão subia lá o Monte Moriá, o diabo começasse a lançar dúvidas no coração, para ele desistir daquilo que no coração ele já tinha consagrado a Deus e concordado. Ele viajou 3 dias, e ele estava com o holocausto ali para apresentar a Deus, e o diabo queria que ele desistisse, não tenha dúvida nenhuma. Vamos imaginar que ele falasse, puxa mesmo, que loucura, né? Será que é Deus mesmo que está falando comigo para eu fazer isso? Será que é Deus? Será que não é coisa da minha cabeça, não? Será que eu não vou fazer uma besteira? Vou me arrepender depois? Se Abraão começasse a pensar essas coisas, ele seria tentado a substituir o sangue de Isaac pelo sangue do jumento. Por isso que ele não vai levar o jumento para o Monte Moriá. Senão ele poderia chegar na hora e falar, não, Deus me perdoe, o Isaac eu não dou não. Mas vou dar uma boa oferta para Deus, eu tenho esse jumento aqui, ó. Esse jumento aqui é precioso. Esse jumento vale muito. Eu vou substituir o holocausto. Eu vou dar o sangue do jumento ao invés do sangue do Isaac. Afinal de contas, é uma grande oferta também. Mas Abraão não era bobo. E ele queria o domínio. Por isso que ele não leva nem o jumento para o alto do Monte Moriá. Nem o jumento. Ele só leva o Isaac. O filho, o único. O que ele tem de mais precioso. Tudo que ele mais desejou na vida. Deus fala, dá para mim, vai. Hein? Não é? A pessoa às vezes fica sonhando a vida inteira, eu quero um apartamento. Aí Deus manda a pessoa entregar para ele o que a pessoa mais desejou na vida e conseguiu com tanto sacrifício. Um carro. Sempre quis ter um carro zero. Não. Sempre tive pau velho que me dava dor de cabeça. Agora eu tenho um carro zero. Aí Deus pede para ela o que ela tem de mais precioso. E Deus vai fazer isso aqui com Abraão, ó, porque Abraão foi fiel, amados. Dizimista, que dava o dízimo de tudo, agora ele dá o holocausto, a oferta inteira, o que tem de mais precioso. Veja o que acontece, não é? Vamos ler, eu sei que você já leu essa passagem, mas vamos ler. Quando Abraão pega o cutelo para imolar o seu filho, olha, ele está com o cutelo levantado, já está no altar, já entregou, amados. Ele já pôs a maior oferta da sua vida no altar. Ele já pôs no altar, já é de Deus. Aliás, é de Deus desde a hora que ele pensou, eu vou fazer isso então, já que é isso que Deus quer, vamos lá. Viajou 3 dias. E ele põe a oferta no altar. Quando ele vai finalmente usar o cutelo e imolar o filho, versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Olha só, temor de Deus. Não é só apenas o amor não, amados. É o temor. É o temor que leva a pessoa a fazer aquilo que ela não teria coragem de fazer. Agora sei que temes a Deus. Olha só. E não me negaste o teu filho, o teu único. E não me negaste o teu filho, o teu único. Não me negou o que eu te pedi. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato, num espinheiro, com certeza. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje, passa um traço aí, ó. Donde se diz até ao dia de hoje, diga até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá, até o dia de hoje. Quando você chega com o teu holocausto no altar de Deus, no monte do Senhor, no altar de Deus, quando você vai consumar aquela oferta, aquele holocausto, é ali que Deus provê a tua bênção. É naquele momento que Deus provê o domínio sobre tudo. Agora vamos ver uma coisa. Abraão, ele pega o cordeiro, não é? Para oferecer em lugar do seu filho Isaac.
Quando ele apresenta esse cordeiro, quando ele está com esse cordeiro nas mãos, ele entende que o holocausto que ele ia fazer gerou a bênção do cordeiro. O provimento total de Deus. O holocausto que ele iria fazer, que ele já tinha colocado no altar, proveu para ele o cordeiro, as bênçãos do cordeiro, a unção do cordeiro. Ora, quem é o cordeiro? Bem, amados, quem é o cordeiro? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista apontou para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? É a unção do cordeiro que provê todas as coisas. É o cordeiro que provê o pão e o vinho. É o cordeiro que provê, é o Melquisedeque. Olha só, fiel no dízimo, em tudo, e fiel numa oferta inteira. Não uma oferta que representa um tiquinho de nada do que a pessoa ganha, mas uma oferta inteira. Ali ele está com um cordeiro nas mãos. Com esse cordeiro nas mãos, Deus profetiza para ele na hora, através de juramento. Não existe ninguém maior do que Deus. Deus não pode jurar pelo sol porque ele é maior do que o sol. Deus não pode jurar pelo céu porque ele é maior do que o céu. Deus não pode jurar pelo universo porque ele é maior do que o universo. E Deus, não encontrando ninguém maior do que ele jura por ele mesmo. O juramento é um compromisso irrevogável de cumprir aquilo que prometeu. Então, pela segunda vez, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. Qual é o significado de abençoar? Fazer a pessoa frutífera, fazer a pessoa com poder de multiplicação, fazer a pessoa com poder de transbordar, fazer a pessoa com o poder de sujeitar e fazer a pessoa com o poder de dominar. Dominar sobre o quê? Só sobre a terra? Terra, o céu e o mar. Dominar sobre tudo. Então olha aqui, olha a bênção voltando aqui, olha a bênção do domínio voltando. Que deveras te abençoarei. O que é deveras, amados? Verdadeiramente. Circula aí deveras. E verdadeiramente. Eu juro por mim mesmo que verdadeiramente te abençoarei. Porque me fizeste esta ação. Porque não me negaste o que eu te pedi. Porque me colocou acima de tudo que você tem. Mostrou, provou, através de ação, que para você não tem nada mais importante do que me agradar. Pois eu juro por mim mesmo que verdadeiramente te abençoarei. E olha o domínio sobre o céu, a terra e o mar. Acompanha. E grandissimamente multiplicarei a tua semente. Ó, aqui não vai ter a história de avô rico, pai remediado e filho pobre. A tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Então, marca aqui, estrelas dos céus. Domínio sobre o céu. A palavra estrela na Bíblia Sagrada se refere a anjos. E até anjos caídos, viu? Porque o dragão lá em Apocalipse, ele arrasta a cauda e leva a terça parte das estrelas. Você dominar sobre anjos e demônios, a gente está acostumado a dominar só sobre demônios, não é? Agora imagina dominar até sobre os anjos. Você dominar os anjos. Tem anjos poderosíssimos aí. Mas nenhum anjo é humano. Só você é humano e é a cara do seu Pai. E como Deus domina sobre os anjos, você também vai dominar sobre os anjos. Sobre as estrelas dos céus, os anjos de Deus a teu serviço. Dominar sobre as estrelas caídas, sobre os demônios. E como a areia que está na praia. Ora, a areia está na praia, na terra. A tua descendência será como areia. A comparação aí é a seguinte, amados. Areia se refere a seres humanos. Cada ser humano é um grãozinho de areia nesse planeta. Nós somos criados do pó da terra. Sobre a areia. Olha só, sobre a areia que está na praia. Você vai dominar os seres humanos, as criaturas da terra.
Está se referindo a pessoas, a linguagem aqui é figurada. E como a areia que está na praia do mar, Deus aqui está comparando o ser humano com um grão de areia. Como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Não vai ter adversário para você. Nunca os teus inimigos vão prevalecer sobre você. Os teus inimigos nunca te possuirão. É você que vai possuir os teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. E em tua semente, o que Abraão queria? O domínio definitivo e total. E é na semente de Abraão que Deus vai realizar essa bênção, esse domínio completo. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não é? Então Jesus é descendente de Abraão, é semente de Abraão. Ele não é apenas a semente da mulher, mas é a semente de Abraão, o homem que viveu pela fé. Na tua semente, o domínio eterno, o seu reino nunca terá fim, ele vai dominar sobre tudo sempre. Porquanto o quê? Obedecesse a minha voz. Só quem tem temor obedece. A pessoa que não tem temor, ela fala: o que tem eu pegar o dinheiro do dízimo hoje? Vou dar para Deus isso aqui, Deus recebe. A pessoa que tem temor fala: não. Eu vou dar a minha oferta inteira para Deus. Eu não vou dar 10%, 1%, 20%. Eu não vou dar só uma pequena parte. Não, eu vou dar a minha oferta inteira para Deus. Inteiramente eu vou consagrar a Deus. Então essa pessoa, ela recebe o Cordeiro. E junto com o Cordeiro, essa unção poderosa para dominar sobre todas as coisas. E a pessoa só faz isso se ela obedece à voz do Senhor. Se ela tem temor de Deus. Sabemos que o Cordeiro é Jesus Cristo, não é? Sabemos Deus aqui jurando fazer a bênção. Imagine, amado, a pessoa fazer uma oferta como Abraão fez. E Deus descer para jurar diante de uma oferta. Deus ficar tão alegre com a oferta que a pessoa fez, que ele jura abençoar. Que ele se compromete a abençoar. E abençoa com domínio total. Jesus Cristo fez o mesmo comentário quando aquela viúva deu do seu sustento tudo o que tinha. Ela não deu uma parte, não. Ela, do seu sustento, ela deu tudo o que tinha. Jesus também a louvou. Deu mais do que todos os ricos. Todos deram do que estava sobrando. Essa não. Do que ela tinha. De tudo que ela tinha, ela deu. Imagine você fazer um holocausto a Deus, uma oferta a Deus, uma oferta inteira. Que Deus desça do céu por causa da tua oferta, para jurar que vai abençoar a tua vida. No céu, na terra e no mar, com domínio total. A pessoa que não tem a coragem de viver essa grande oferta, nunca vai viver essa experiência também. E a bênção de Deus vem quando você tem a coragem de viver essa experiência aqui, que Abraão está vivendo. Deus se comprometendo, Deus jurando, Deus dando a sua palavra de abençoar. Agora, olha só, vimos aqui que Abraão foi abençoado. Vamos voltar aqui, 22:17. Deveras te abençoarei, verdadeiramente te abençoarei. Anote em cima aí a relação que há com Gênesis 1:28, não é isso? Anota em cima que deveras te abençoarei. Escreve em cima Gênesis 1:28, porque esse é o conceito de Deus para abençoar a pessoa. Quando Deus disse, verdadeiramente te abençoarei, Abraão, é dentro desse conceito de Gênesis 1:28. Isso é uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoada é isso, segundo o conceito de Deus. Pessoa que frutifica, pessoa que multiplica, pessoa que transborda, não é enche, transborda, não é enche, transborda, pessoa que sujeita, pessoa que domina. Isso é bênção, não pode faltar isso. Verdadeiramente te abençoarei. E no céu, na terra e no mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Paulo escreveu na carta que toda pessoa que vive pela fé é filho de Abraão. É ou não é? É.
filho de Abraão. O que Abraão é teu? Tataravô, tetravô, sei lá o que ele está lá em cima. Mas você é descendente de Abraão, amém? E aqueles que têm Cristo, eles são descendentes de Abraão. Jesus dizia isso, esse também é filho de Abraão. Quando o corrupto lá, o ladrão, resolveu dar 4 vezes mais tudo que havia roubado, aquilo lá doeu, hein? Fala sério. Mas foi por causa do Senhor que ele fez aquilo. O que o Senhor diz? Esse também é filho de Abraão. Esse também tem a bênção de Abraão. Os descendentes de Abraão têm a bênção de Abraão e têm que agir como Abraão. Então o cordeiro vem. Abraão tem um cordeiro, entendeu tudo. A bênção, não é? Veio no momento em que ele apresentou aquela oferta inteira para Deus. Aí ele teve o cordeiro com todas essas bênçãos e o domínio. Agora vamos ver aqui um pouco a respeito do cordeiro, amados. Vamos ver. Já sabemos que o cordeiro é Jesus Cristo, certo? Jesus Cristo, ele vai e ele se dá inteiramente como oferta viva para Deus. Inteiramente, corpo, alma e espírito. Sangra até a última gota. Mas ele não fez isso só naquela hora. Ele vai dizer em Mateus 28, acho que 19, é-me dado todo o poder no céu e na terra, não é isso? Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha aí, ó. Mas antes disso, antes dele falar isso, agora ele está de direito mesmo. O cordeiro tem todo o direito. Mas antes disso, ele já tinha o poder de dominar o mar. Tinha ou não tinha? De dizer para a onda do mar, aquieta-te. E parecia uma piscina. A bonança na água. Ele já tinha o poder de dominar o mar. Tinha ou não tinha antes da cruz? Ele não andou sobre as águas? Ele já tinha o poder de dominar o mar. Ele já tinha o poder de dominar o céu. Quando ele deu poder aos discípulos, ele disse, eu vi Satanás caindo como um raio. Ele já tinha o poder sobre as estrelas. Todos os demônios caíam por terra diante dele. Ele tinha poder sobre todas as criaturas da terra. Tinha ou não tinha? Até sobre os cadáveres. Levanta-te! Domínio sobre tudo. Domínio sobre tudo. Criaturas no céu, na terra e no mar. Pedro, vai pegar, lança o teu anzol lá no mar. Primeiro peixe que você pegar tem um starter, dá por mim, por ti. Poder, ó, domínio. Domínio, fazer o peixe morder lá o anzol de Pedro com uma moeda na boca. Domínio. Ele já tinha tudo isso antes da cruz, tinha ou não tinha? Por que ele já tinha tudo isso antes da cruz, amados? Porque o holocausto dele mesmo não foi dado de última hora ali na cruz do Calvário. Ele é o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. A partir do momento que ele se consagrou como holocausto, antes que o pecador pecasse, antes que o ser humano existisse, antes que esse planeta fosse habitado, ele já tinha se declarado como o holocausto, o cordeiro. Isso já estava decidido. Vamos comigo aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Cordeiro, ele era o cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ele já era o holocausto antes até da cruz do Calvário. Você está entendendo isso? Que a pessoa decide consagrar a Deus como oferta inteira, aquilo já é de Deus. Jesus teve a oportunidade de recuar ali no Getsemane. Teve ou não teve? Teve a oportunidade de recuar do holocausto dele? Teve. Ninguém o obrigou. Judas subia com a guarda por um lado do Monte das Oliveiras, ele podia ter descido pelo outro lado do monte e nunca seria achado. Podia ter fugido.
Mas ele não recua diante da decisão que ele tinha tomado desde antes da fundação do mundo. E como ele já era o Cordeiro de Deus morto desde antes da fundação do mundo, é por isso que ele já tinha o domínio sobre o céu, a terra e o mar. Por isso que ele podia andar sobre as águas. Por isso que ele podia dominar até cadáveres, dominar demônios, doenças, sofrimentos, gerar prosperidade, multiplicar o pão, fazer a água se transformar em vinho. O que ele tinha? Justamente o domínio de tudo. O Cordeiro é que tem todas as coisas, desde antes da fundação do mundo. Aí quando ele vai e se apresenta como holocausto vivo a Deus, é que ele declara lá, né, em Mateus capítulo 28, 18, que a gente leu, ele fazendo a declaração: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ó, no céu e na terra. Ele já tinha, mas agora ninguém tira isso dele, não, amados. O Cordeiro recebeu. Vamos ver uma coisa aqui em Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 9. Vamos lá. E cantavam, lá na glória, hein? E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue de oferta, teu sangue de holocausto, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra. O que você está vendo aqui? Domínio. E ouvi toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar. Olha o que o Cordeiro tem, amados. O domínio que Deus entregou no princípio para Adão, e Adão perdeu porque não foi fiel. Que Abraão recuperou através do Cordeiro, mas não porque ele fosse o Cordeiro, mas porque Deus lhe entregou o Cordeiro no momento em que ele foi fazer aquela oferta inteira. Deus lhe entregou o Cordeiro. E o que Abraão recebeu quando estava com aquele Cordeiro nos braços? Ele recebeu a bênção, segundo o conceito bíblico que Deus dá a esta palavra. E Deus o abençoou no céu, na terra e no mar. E agora o Senhor Jesus, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, o que ele recebe lá na glória? Adoração de milhões e milhares que se prostram, tudo que há no céu, na terra e no mar e até debaixo da terra. Todos se prostram e dizem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Domínio eterno. É um humano fiel que tem o domínio eterno. E ele mesmo é o Cordeiro. Quem tem esse Senhor, quem tem o Cordeiro, a pessoa tem tudo. As pessoas gostam de receber Jesus como Salvador, afinal de contas é salvo. Mas quantos que são salvos que estão vivendo na miséria, endividados, nome sujo, com dificuldades financeiras, nunca sai daquela situação rotineira, não é? Daquele círculo de pobreza, nunca supera essa situação. Eu, quando não era dizimista, falava: meu Deus, eu não entendo, hein? Eu me batizei nas águas, eu vou na igreja de quarta-feira, eu vou na igreja de sexta-feira, no domingo eu vou na escola de manhã, na escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, aí eu vou evangelizar depois da reunião da manhã, vou distribuir folheto, depois à noite eu volto para a igreja, participo da reunião. Puxa vida, meu Deus, por que na segunda-feira eu tenho que ficar contando a moedinha para pegar ônibus? Por que na segunda-feira eu tenho que procurar um restaurante mais barato para eu almoçar? E às vezes nem almoço como um lanche. E por que o meu dinheiro nunca rende no final do mês? Se eu vou em vigília, eu vou orar no monte, eu faço tanta coisa. Por que, meu Deus? Essa miséria, essa dificuldade. Levantar tão cedo para pegar ônibus.
viajar num ônibus sacolejando até o Parque Dom Pedro, para depois subir a ladeira a Porto Geral, pegar um ônibus lá no Largo do Paissandu, e esse ônibus descer lá no viaduto Pacaembu, aí voltar e andar mais 4, 5 quarteirões para chegar no meu serviço, que tormento. E na hora do almoço, fazer economia. Se eu estou sendo, não é, tão obediente agora, se eu estou sendo tão obediente, se eu me dedico tanto na igreja, tenho certeza que eu sou salvo. Sou até batizado com o Espírito Santo. Falo até em línguas. Ah, por que eu estou nessa miséria, nessa pindaíba? É porque eu não era dizimista, mas não era fiel. Achava que estava sendo fiel, mas não era dizimista. Tinha ideia errada. Queria dar o dízimo se sobrasse. Queria ser dizimista se eu começasse a ganhar bem. E ao contrário. Você prospera se se torna fiel dizimista. Se tem temor de Deus. Em relação à oferta, eu já te contei. Já era ofertante. Mas dava de oferta o quê? O que representava aquela oferta do que eu possuía? Ainda que eu ganhasse pouco. O que eu dava de oferta? O que aquilo representava diante do que eu ganhava? Não representava nada. Era uma esmola que eu dava para Deus. Era uma gorjeta. Fingia que dava oferta. E achava que era ofertante. Mas era salvo. A salvação não perdi por causa disso. Mas vivia naquela vida miserável. Não é? E quanto tempo eu demorei? Me converti. Quando eu tinha 20 para 21 anos, me converti. E vou me tornar dizimista só aos 23 anos. Fiquei ali 2 anos sem dar o dízimo e dando oferta. Depois Deus me abençoou muito como dizimista. De layout me passei a diretor de arte passei a dono do meu estúdio, de dono do meu estúdio passei a ser dono da minha agência. Financeiramente estava bem, mas não tinha dado ainda um holocausto para Deus, não tinha vivido essa experiência. O holocausto é o que traz a presença de Deus. É o que Deus traz para você em resposta ao que você fez. Por esta ação. Porque me fizesse isto, Abraão, verdadeiramente te abençoarei. A bênção verdadeira que só Deus tem para dar. E a bênção verdadeira só vem através do Cordeiro. O holocausto de Abraão gerou o Cordeiro, foi ou não foi? E o Cordeiro tem todas as bênçãos e sempre teve. Porque ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Não basta apenas eu receber Jesus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Leia aí, amado. Nisto conhecemos o amor, não é? Que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Do que está se falando aqui? De holocausto, amado. Um holocausto que gera a bênção do Cordeiro, a unção do Cordeiro, o domínio. A bênção segundo o conceito de Deus. Uma mulher, ela estava na igreja e ouviu uma mensagem nesse sentido. E ela trabalhava em Piracicaba, numa empresa, ela era secretária numa empresa que tinha balsas, fazia transporte fluvial. E um dia lá chegou a notícia que uma das balsas tinha afundado e o prejuízo foi de 5 milhões. E a diretoria, a presidência, todo mundo desesperado, chamaram técnicos e vamos tentar levantar essa balsa. Impossível, ela pesa toneladas e toneladas, mas o prejuízo é grande, eu não posso tomar 5 milhões de prejuízo. Fizeram tantos cálculos, engenheiros e tudo quanto era jeito de tirar aquela balsa do fundo do rio e ninguém conseguia. E essa mulher que era secretária, ela estava há 1 ano namorando um terreno que tinha ao lado da casa dela, só que o terreno custava 200 mil reais. E essa mulher era cristã, e ela tinha ido na igreja e tinha dado uma oferta inteira para Deus. Uma oferta que representava o salário dela de secretária. Uma oferta inteira para Deus.
Aí essa mulher viu o desespero lá do presidente da empresa, do dono da empresa. E ela foi orar à noite. E veio uma palavra para ela, uma palavra profética. Veio aquela passagem onde Eliseu faz o machado do moço que caiu na água, faz o machado flutuar, né? Valeu essa passagem? O rapaz estava cortando a lenha, o machado era emprestado, o ferro escapou, caiu dentro da água, o moço ficou desesperado. Aí o profeta foi lá, e esse profeta Eliseu, no dia que ele começou a seguir Elias, ele fez a oferta da junta de bois e também do arado. Não é? Deixou tudo, deixou família, deixou fazenda, deixou trabalho, deixou tudo para seguir o Elias. Foi ou não foi? O que Eliseu fazia era domínio sobre o céu, a terra e o mar. Sobre as águas. Então o profeta falou, onde caiu? Caiu ali, caiu ali. Então ela pegava, mas não estou vendo. Calma. Aí veio o machado flutuando, ficou lá. Parecia uma folha de papel flutuando na água. Aí ela lembrou disso. Ah, meu Deus. Assim como Eliseu orou e o machado flutuou na água. Eu quero orar e eu quero fazer essa balsa sair do fundo do rio e flutuar outra vez. Eu creio. No dia seguinte ela foi trabalhar, estava todo mundo lá pensando, e agora? Prejuízo 5 milhões, ela entra na sala, com licença. Há muito tempo atrás, um homem de Deus orou e um machado que estava no fundo do rio, ele flutuou. Eu vou fazer uma oração e essa balsa vai flutuar. Os engenheiros haviam tentado de tudo. Aí o dono da empresa sabia que ela era cristã. Eu não posso fazer uma oração para a balsa flutuar? Quem quiser ver o milagre, vem comigo até o senhor, vem comigo. Aí o dono da empresa, tudo bem, né? Mal não vai fazer também, né? Vamos lá. Aí a mulher chega lá na beira do rio, lá em Piracicaba, e começa a orar, meu Deus! E todo mundo olhando, que palhaçada. Quer dizer, quem trabalhava na empresa foi lá porque era empregado, né? Não porque tinha fé. Mas o dono da empresa queria um milagre. Aí ela ora, meu Deus, assim como o profeta orou e o machado flutuou, eu oro agora e eu quero que essa balsa venha à tona, eu quero que ela flutue. O pessoal olhando para a água e a água começou a borbulhar. Aquelas bolhas. O pessoal começou a olhar e ela, balsa, flutue! E a água. O pessoal ficou tudo estarrecido olhando. Aí surge do fundo do rio. Aquela balsa de 5 milhões começa a flutuar. Mas foi uma coisa tão impressionante. O dono dessa empresa, ele ficou tremendo. Ele nunca tinha visto coisa igual. Todo mundo ficou impressionado. Aí o dono dessa empresa chamou a secretária lá e falou assim, olha, eu quero te dar um presente. O que você pediu eu vou te dar. Custe o que custar eu vou te dar. Porque eu ia tomar um prejuízo de 5 milhões mesmo. O que você pedir eu vou te dar. Pode pedir que eu vou te dar. Ela já estava há 1 ano orando por aquele terreno. Lá tem uma coisa que eu estou orando há 1 ano e pedindo a Deus. Tem um terreno lá ao lado da minha casa, no condomínio que eu moro. O terreno custa 200 mil reais. 200 mil? Virou talão de cheque. Fez 200 mil, está aqui, paga a vista, olha lá. Se tiver mais alguma despesa de registro de imóveis, pode me falar que eu pago. 200 mil reais. Porque o homem viu o poder de Deus ali. E aquela mulher tinha intimidade com Deus. Quem que fez ela lembrar do machado flutuando foi o próprio Deus. E por que Deus fez esse socorro para ela? Porque ela apresentou uma oferta que era o salário dela, uma oferta inteira. Ela deu aquela oferta para Deus. Ficou no prejuízo ou ficou no lucro? Recebeu 200 vezes mais do que ela tinha dado de oferta. Domínio sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. O que Jesus disse assim? Ele disse assim para as pessoas, né? Para quem cresce nele.
Em verdade vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto vai ser feito pelo meu Pai que está no céu. Domínio na terra e no céu. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será ligado no céu. Não é domínio sobre o céu e a terra? Quem tem o direito de fazer isso? A pessoa que verdadeiramente é abençoada por Deus. E quando que Deus se compromete a abençoar verdadeiramente uma pessoa? Eu posso fazer a besteira que for. Vou te falar a verdade. Já tomei decisões erradas que depois eu falei, e agora? O que Deus faz quando você se mete em trapalhadas, mas é fiel? Você não errou porque é maligno, você não errou porque agiu de má fé, você não fez uma besteira porque é sem vergonha. Errou tentando acertar, mas fez uma atrapalhada, gente. Fez uma atrapalhada, errou tentando acertar, mas fez a burrada. Mas o que Deus coloca sobre você? A bênção poderosa. Tudo que você fizer é abençoado. Tudo que você fizer vai dar certo. Você vai sair das maiores confusões e tudo vai dar certo na tua vida. Mas tem que ter a coragem de viver essa oferta que faz Deus descer para fazer um comentário. Seja em sonho, ou pela palavra, ou de outra maneira, você tem que ter a capacidade de fazer um holocausto. Não é dar uma ofertinha pela metade, não. É a oferta inteira, inteiramente consagrada a Deus. Amém? Então, pastores, vamos ficar todos de pé. O pessoal fala, mas Jesus já morreu por nós não precisamos fazer holocausto nenhum. Eu li para você, você leu também. Primeira carta do apóstolo João 3,16. Cristo deu a sua vida por nós, e nós o quê? Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aquele que não tiver coragem de renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é isso daí? É holocausto, amados. E ninguém há nesta vida que não tenha deixado casa, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, não é? E campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já nesse tempo 100 vezes mais. Você acha que Deus é mentiroso? A pessoa tem que ter coragem, amados. A pessoa tem que experimentar, sabe, viver essa experiência única de uma oferta que faz Deus se manifestar na tua vida para dizer, verdadeiramente eu estou te abençoando. Tudo que você fizer é abençoado. Tudo que você fizer vai frutificar. Tudo que você fizer vai multiplicar. Tudo que você fizer vai transbordar. Eu te dou agora o poder de sujeitar todas as coisas. Não é só demônio, não. Anjo também, até os anjos você vai sujeitar. O céu vai trabalhar a teu favor. Dominar o céu e a terra e o mar. É a fé da pessoa. É a capacidade de viver essa experiência com Deus. Eu aprendi isso tardiamente. Mas desde que eu aprendi isso, não tem maldição que pegue contra a minha vida. A partir do momento que você verdadeiramente é abençoado por Deus, ninguém pode te amaldiçoar. E ai de quem tentar te amaldiçoar, porque amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, diz o Senhor. É bênção, amados. Pessoa que é abençoada verdadeiramente por Deus não pode ser amaldiçoada. E a pessoa que verdadeiramente é abençoada por Deus, tudo que ela faz dá certo. Tudo que ela faz prospera. Tudo que ela faz transborda. É vitória em cima de vitória. Ninguém prevalece contra a tua vida, não. É domínio sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Pastor Biratã, faça uma oração agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi ministrada e eu tenho certeza que o teu Espírito Santo ministrou no coração de cada pastor, que primeiramente nós devemos receber esse domínio. Primeiramente nós devemos receber esta bênção, se ainda não recebemos. E eu tenho certeza que muitos já receberam, outros ainda vão receber. E nós queremos profetizar que o teu povo, o povo da paz e vida aqui de São Paulo, receberá este domínio.
o domínio sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre todas as coisas. Porque vai aprender a viver pela fé e não pela vista, não por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Por isso, meu Deus, nós profetizamos a partir de agora, que o teu povo vai se voltar, meu Deus, para esta palavra, e vai enxergar com os olhos da fé e não com os olhos da carne. Nada vai atrapalhar, nada vai confundir o seu coração. A tua palavra diz que Jesus Cristo, ele poderia ter desistido também quando Satanás o tentou, tentando ali oferecer um falso domínio, dizendo a ele que daria para ele todas as riquezas da terra, mas o Senhor tinha o céu, a terra, o mar, todas as coisas. Nós não vamos trocar aquilo que é eterno por aquilo que é temporal. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ministra no coração do teu povo, coloca temor no coração do teu povo, no coração dos pastores, dá autoridade para ministrarem esta palavra, para que o teu povo entenda, compreenda e também viva essa experiência, porque se o teu povo viver sobre este domínio, meu Deus, não só a vida desta pessoa vai crescer, mas a igreja, onde ela está, vai crescer, o ministério vai crescer, vai deslanchar, e nós viveremos um novo tempo, nós viveremos um tempo diferente, onde o teu Espírito Santo vai fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas que nunca foram feitos neste lugar. Pai querido, abençoa a vida dos pastores, das pastoras, dos evangelistas e do nosso povo. Abre o coração do teu povo para esta palavra, ilumina o entendimento de cada um deles. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, que assim seja, e graças a Deus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, lugar de gente feliz.